parte 1, parte 2, né? E hoje entraremos em um novo tema. Parte 1, a doutrina da palavra de Deus, nós vimos diferentes formas que a palavra de Deus pode se manifestar. Então, a palavra de Deus ela pode se manifestar como uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Isso a própria Bíblia diz, né? A palavra de Deus também, quando fala de Deus, e quando fala de Deus pode ser através de decretos de Deus, né? O decreto de Deus tem o poder de criar, de fazer as coisas virem à existência. Também a palavra de Deus é para a comunicação pessoal. Deus ele se comunicou com pessoas ao longo da história, com Moisés, com Elias, com Adão. Também a palavra de Deus como discurso por lado dos humanos, através dos profetas. Através de profetas. Também a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Né? Quais são então as diferentes formas da palavra de Deus se manifestar? Uma pessoa, Jesus Cristo, através de decretos de Deus, a comunicação pessoal, Deus conversando com a pessoa, como foi o caso de Adão, de Moisés, de Elias, como discurso pronunciado por lado dos humanos através de profetas e de forma escrita através da Bíblia, né? Benefícios de ter a palavra de Deus por escrito: preservação da palavra de Deus, mais precisa, né? A preservação facilita a preservação da palavra de Deus, maior facilidade na consulta e no estudo, se fosse apenas por tradição oral, e também é mais acessível a palavra de Deus escrita. Né? Nós vimos também a palavra de Deus em Salmos, isso ainda no primeiro estudo bíblico, que foi no dia 13 de 6 de 2021. Dia 27 de 6 de 2021, tivemos a continuação, e foi ministrado a respeito da canonização do Novo Testamento, o assunto principal, né? O cânon, a organização dos critérios usados pelo cânon do Novo Testamento. Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, herdou o Antigo Testamento já pronto dos judeus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se referiu às Escrituras como a lei, os salmos e os profetas. E quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou as Escrituras, né? Em Deuteronômio, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito, né? E quais foram os critérios que foram usados na canonicidade do Novo Testamento, a organização do cânon, ou seja, dos livros que seriam considerados como inspirados por Deus? Alguém lembra dos critérios? A apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou alguém próximo a um apóstolo. Segundo critério, conteúdo. O livro tinha que concordar com o ensino dos apóstolos. Terceiro critério, a doutrina dos apóstolos, que naquela época ele estava bem recente, né? Fazia pouco tempo entre os fatos, a vida do Senhor Jesus Cristo, o ministério do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos de Jesus Cristo. Então, esse livro, um livro que tinha sido elaborado, uma carta de alguém, um livro, enfim, tinha que passar por esse outro critério que é o conteúdo, a doutrina, estar de acordo com a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. Terceiro critério, universalidade. O livro deveria ser reconhecido e usado nas igrejas como doutrina, né? Então, se tivesse uma aceitação no geral entre as igrejas, era um fator positivo também para incluir no campo. E o quarto critério, inspiração divina. Essa obra, essa carta, esse livro, enfim, exibia prova de ser divinamente inspirado. Os homens de Deus sentiam que havia inspiração divina naquela obra. Então, esses quatro critérios, quais são? A apostolicidade, conteúdos
se tinha a doutrina dos apóstolos ou não, como base, né? Se concordava ou não com os ensinos dos apóstolos. Terceiro critério, universalidade, aceitação das igrejas. E o quarto critério, inspiração divina. Né? Será que aquele livro, aquela obra, tinha aceitação por parte dos homens de Deus como inspiração? Era reconhecido como inspirado divinamente? Então, no estudo de hoje, vamos adentrar um outro tema. Então, nós estávamos estudando a respeito da doutrina da palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus, ele se manifesta de muitas formas para o ser humano. Ele pode falar através de sonhos, a própria criação de Deus. É como que algo que fala para o ser humano que existe o Criador. E também através da palavra de Deus. Né? Então, agora o tema de hoje é Deus, né? A pessoa de Deus, Deus Pai, que na teologia é conhecido como teologia própria. Né? Então, a palavra teologia vem da palavra grega theos, Deus, e logos, theo, Deus, e logia, logos, né? Que significa palavra ou discurso. Teologia, portanto, seria algo como um discurso sobre Deus. Theo, Deus, logia, estudo. Então, um discurso sobre Deus. Um estudo, um discurso sobre Deus. Um discurso sobre Deus. Teologia é um termo amplo, o qual cobre todo o campo da crença cristã. Basicamente, no geral, cobre a crença. É um estudo sobre a crença cristã. Então, por exemplo, quando o assunto é Cristo, é conhecido na teologia, isso no sentido lato, no sentido amplo. Tem um sentido amplo de teologia e tem um sentido estrito, que é a teologia própria, sobre Deus Pai. No sentido amplo, vários temas, por exemplo, cristologia, o estudo sobre Cristo, pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, são campos da teologia. Né? Antropologia, estudos sobre o homem, estudos sobre o pecado, a martiologia. A designação dada ao estudo de Deus, o Pai, é chamado de teologia própria. Né? Então, isso é um pano de fundo para o assunto de hoje, que é sobre Deus. Né? Então, pontapé inicial sobre Deus, sobre o estudo de Deus, aliás, até mesmo em relação ao homem, Deus, é a existência de Deus. Primeiramente, temos que crer que Deus existe. É um pontapé inicial, é a existência de Deus. É a existência de Deus. Então, o estudo de hoje é mais voltado sobre os argumentos a respeito da existência de Deus. Existe também o estudo sobre os atributos de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo, misericordioso. Deus é amor, enfim, sobre os atributos, as qualidades, a natureza de Deus. Mas, primeiramente, vamos abordar a respeito da existência de Deus, argumentos sobre a existência de Deus. As Escrituras tratam a existência de Deus como um fato autoevidente e como crença natural do homem. Então, as Escrituras, ela já fica subentendido que o homem, ele tem essa crença no ser superior. Né? Então, nós não vemos assim na Bíblia aquela questão de ficar provando de forma filosófica porque Deus existe. Não, simplesmente é um fato que já é tido como auto-evidente. Deus existe e pronto. Né? A criação, Deus existe. Então a Bíblia trata como um fato auto-evidente a existência de Deus. E também como uma crença natural do homem. Quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe. Então, quem poderia ler em Hebreus capítulo 11?
pentecostal, no Rodman Williams, página 40. A realidade de Deus é o fato fundamental. Deus existe. Essa é a base para tudo o mais. A existência de Deus é a afirmação básica da teologia cristã. Então, esse é o fato fundamental. Deus existe. Deus existe. A Bíblia menciona pessoas insensatas que dizem em seu coração que não há Deus. Ao afastar-se de Deus, o homem se corrompe e comporta-se de maneira abominável. Então, quem poderia fazer a leitura de Salmo, capítulo 14? Capítulo 14. Pode ler inteiro. A corrupção do pecador é sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O que diz então? O que chama a Bíblia? Insensato. Insensato. Então aquele que diz em seu coração que não há Deus, o que a Bíblia chama? De insensato. Então, insensato, aquele que diz no seu coração não há Deus. Pode continuar. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum, nem sequer. Acaso não entendem todos os obreiros a iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão? Que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Represa a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Glória a Deus. Então, nenhuma evidência vai convencer a pessoa que deseja continuar no pecado, no egoísmo. Se a pessoa já tem o coração endurecido, quer estar no pecado, quer decidir, escolher no seu coração, pensar assim que não há Deus, ou que Deus não se importa, e querer continuar a justificar o pecado, a transgressão, o modo de agir errôneo, o que acontece? Mesmo que se mostre as evidências da existência de Deus, ele vai estar com o entendimento obscurecido, com o coração fechado para as evidências. Entende? Então, isso também é uma questão moral. Entender, reconhecer a existência do Criador é uma questão moral. Não apenas intelectual, mas moral. Se a pessoa tiver o coração fechado, ela pode inventar desculpas, argumentos, raciocínios, ideologias, enfim, para justificar o porquê de não acreditar em Deus. No entanto, a crença em Deus é algo natural do ser humano. E esse sentimento de não há Deus, ou de que Deus não se importa, enfim, ou uma concepção errada da pessoa de Deus, é em consequência do pecado. Né? Porque inicialmente Deus criou o homem, Adão e Eva, e eles tinham acesso a Deus. No entanto, por causa do pecado, veio a morte e o afastamento da presença de Deus. Né? Então, aqueles que já creem em Deus estudam também as provas, não para crer. Aqueles que já creem podem estudar para fortalecer a fé, enriquecer a fé, e até responder a alguém que está em dúvida, mas que tem boa disposição em querer aprender. Será que Deus existe? Mas querer assim, de coração aberto, entende? Então, a pessoa que já crê, ela pode ter a fé fortalecida
esclarecida, ter um entendimento enriquecido em conhecer os argumentos sobre a existência de Deus. Né? E quais argumentos são esses? Então, por exemplo, tem o argumento da criação. O argumento da criação. Argumento também conhecido como argumento cosmológico. O termo cosmológico vem da palavra grega cosmos, que significa mundo. Todo efeito deve ter uma causa satisfatória. A criação, o mundo, a natureza, que é o efeito, deve ter uma causa. Então, por exemplo, você vê um carro na rua, nesse carro ele pode andar, ele pode se movimentar, ele foi feito, ele teve todo um design, deve ter uma causa, alguém criou. Né? E, inclusive, esse é o outro argumento, né? O argumento do desígnio. Mas aqui no argumento da criação, uma causa e efeito. Resumindo, se o mundo foi criado, então alguém o criou, causa e efeito. Porque algo não pode vir do nada, deve haver uma causa original que seja a razão para a existência do mundo. Então, pastor Wander, o senhor poderia ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 28, a respeito da criação de Deus. Sim. A criação do mundo. O começo da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse-lhes Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez depois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e a árvore que dava um fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam
para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: provoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis na terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Até aqui. Obrigado. Então, nós vemos o relato da criação de Deus, né? Até o versículo 28. Né? Então, Deus ele criou os céus e a terra. Então, esse é o argumento da criação. Né? Que se há uma causa, se há um efeito, que no caso é o mundo criado, né? A criação de Deus, se há um efeito, há uma causa. Né? E Deus é a causa primária, Ele que criou o mundo. Então, esse é o argumento da criação, argumento cosmológico, argumento do desígnio. Agora, o segundo argumento, do desígnio, o argumento teleológico. O teleológico vem da palavra grega telos, que significa fim. Né? Então, o argumento do desígnio. O mundo, a criação, é evidenciado pela ordem, pelo propósito, desígnio e pela formosura. Portanto, possui uma causa livre e inteligente de Deus. É impossível que o mundo tivesse se criado e se organizado sozinho, sem Deus. Então, ele é organizado de tal forma, na estética dele, na ordem natural das coisas, a cadeia alimentar, a natureza, os animais, enfim, o instinto animal, enfim, a natureza evidencia que há um design inteligente.
propósitos. As estrelas, quem tem o conhecimento para isso, os navegadores antigos, enfim, conseguiam se localizar através das estrelas, por exemplo. O Sol também ele serve como tem as estações dos anos, enfim. Há um design inteligente, foi uma criação inteligente. Então, como é possível, do acaso poderia ter surgido o mundo, e além disso, além de ser a criação do mundo, esse mundo ainda ter propósito, ser organizado, ter um arranjo útil e organizado de forma inteligente, ter um design inteligente. Então isso também comprova, evidencia o argumento sobre a existência de Deus, né? A criação, o argumento do desígnio, né? Esse segundo argumento, desígnio. Agora eu vou fazer uma leitura rápida de Salmo, capítulo 8. Não precisa abrir. Versículo 3 e 4. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres, e o filho do homem, para que o visites, né? Então você vê aqui, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, criação de Deus. Agora, capítulo 19, versículo 1 e 4. Os céus proclamam a glória de Deus. Essa citação aqui já mais certeira no assunto que nós estamos. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a própria criação de Deus proclama que há um Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai para os seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer seu caminho. Você vê a formosura, o design, o propósito do sol, o propósito da criação. Cada coisa tem o seu propósito, o seu desígnio. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então, os céus proclamam a glória de Deus. A criação evidencia que há um Criador. Agora, terceiro argumento. Quais são os dois primeiros argumentos? Argumento cosmológico, que é o argumento da criação, e o segundo argumento, teleológico, que é o do desígnio, criação e o desígnio. Agora, o argumento da natureza do homem, argumento antropológico, né, que é a palavra antropos, que significa homem. E aqui eu vou fazer uma leitura desse livro aqui, conhecendo as doutrinas da Bíblia, do Meir Pearl. É um livro muito bem conceituado a respeito do argumento da natureza do homem. Então, uma citação da página 49 e 50, pelo menos de alguns trechos. O homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Então ele reconhece que é um caminho certo que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Isso é a natureza moral do homem. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer o bem, a consciência o aprova. Ao fazer o mal, ela o condena. A consciência, quer seja obedecida, quer não, fala com autoridade. Mas acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio e, portanto, tem poder para desobedecer a essa voz íntima. Mesmo quando mal orientada e sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz o homem sentir sua responsabilidade.
que se tira desse conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e tornou a natureza humana capaz de compreender esse padrão. A consciência não cria um padrão, ela simplesmente testifica acerca dele, registrando sua conformidade ou não conformidade. Quem originariamente criou esses dois poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo legislador. O pecado obscureceu a consciência e quase anulou a lei do ser humano. Mas no Monte Sinai, Deus gravou essa lei em pedras para que o homem tivesse a lei perfeita para dirigir sua vida. O fato de que o homem compreende essa lei, como também sente sua responsabilidade para com ela, manifesta a existência de um legislador que criou o homem com tal capacidade. Qual é a conclusão que podemos tirar do sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensa os bons e castiga os maus. Aquele que impôs a lei, por fim, defenderá essa lei. Amém? Então, o que nós entendemos aqui? Que o homem possui uma consciência do bem e do mal, que deve seguir o bem e evitar o mal. E se há essa consciência, que é algo universal nas pessoas, mesmo que a pessoa, pelo livre-arbítrio, ela decida fazer o mal, ela tem consciência de que ela está fazendo mal. Quem colocou essa consciência? Só pode ser Deus, né? O legislador colocou essa consciência, esse sentimento dentro do homem, essa impressão, esse sentimento, essa consciência daquilo que é bom e daquilo que é mal, nas ações e como ele vai se portar, né? E se há um legislador que colocou essa consciência do bem e do mal, que deve-se fazer o bem e evitar o mal, por fim, dá-se a entender que ele ainda vai se levantar para defender essa lei que ele deixou para o ser humano, e vai recompensar cada um conforme as suas obras. Aos bons, aos que buscarem a Ele, buscarem a face dele, buscarem fazer aquilo que é reto, aqueles que, mediante a graça de Deus, foram alcançados, encontraram um grande tesouro do Evangelho, abraçaram a fé cristã, aqueles que se voltaram para Deus, enfim, eles serão salvos. Aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que querem saber apenas de seguir o próprio pecado, têm seus argumentos para justificar os pecados, práticas pecaminosas, enfim, vai receber também sua recompensa da parte de Deus, né? Recompensa para os bons e castigo para os maus. Amém? Então, esse é o argumento a respeito da natureza do homem, antropológico. Também a história mostra que há Deus, que Deus controla a história. Muitos acontecimentos foram orquestrados de forma que dá a entender que houve Deus. As próprias profecias da Bíblia, quando Deus falou por profetas que ia acontecer tal coisa, e acontecia, e ainda acontece, tem profecias que se cumpriram e ainda as profecias que vão se cumprir, né? Mas no geral, aquilo que foi profetizado, tudo que foi profetizado vai ser cumprido. A palavra de Deus, nem um pingo de i, nem um jota, nem um tio vai cair por terra. A palavra de Deus inteira vai se cumprir. Então, e a história mostra que a Bíblia tem razão, que as profecias se cumprem, que a história é dirigida por um ser supremo que tem um controle sobre a história, né? Então, o argumento da história, a história demonstra que há um ser superior, demonstra que há Deus, né? A sucessão de eventos na história do mundo fornece evidência da existência de Deus. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história e ilustrar a obra de Deus nos assuntos humanos. Também quando um império, por exemplo, ele se erguia, por meio desse império, outros
reinos eram como que castigados, né? Sofriam, eram vítimas desse império. Por fim, esse próprio império que castigou outros impérios, enfim, que invadiu, que fez tais coisas, esse império, conforme ele degradava, decaía, por fim ele mesmo chegava ao fim da história dele, né? Então tinha ascensão e queda dos impérios, né? E Deus, ele governa a história. Então, qual outro argumento? O argumento da crença universal. Crença universal é chamado também de argumento ontológico. Esse argumento é baseado no fato de que todos os homens têm uma consciência de Deus, devido ao fato do conceito de Deus ser universal. Deus deve ter colocado esta ideia junto ao homem, ainda que muitas das concepções possam ser errôneas por causa dos efeitos do pecado. Então, esse argumento também está muito ligado ao argumento antropológico, da natureza do homem, né? É a crença universal, ou seja, se todos os homens, no geral, têm esse sentimento de que existe um ser superior, é porque é uma evidência de que há um ser superior, né? E ainda que haja concepções errôneas, isso é por causa do efeito do pecado, que afastou o homem de Deus. Então, por exemplo, a idolatria, a adoração a imagem, adorar um réptil, uma vaca, um animal. O homem, ele sente esse anseio por adorar um ser superior. Mas ao se afastar de Deus, a ter o coração escurecido, ele acabou a ser aviltado ao ponto de adorar as criaturas inferiores, os animais e até mesmo objetos, né? Tirar a parte de madeira da árvore e ficar adorando lá o pedaço de madeira, ou se não pegar um pedaço de rocha, esculpir e fazer uma imagenzinha e adorar aquilo e chamar de Deus. O homem tem esse anseio por Deus, por adorar a Deus, por ter um relacionamento com Deus. E Deus, ele quer que o homem ele se liberte das amarras do pecado e venha conhecer Ele e adore a Ele, que é a verdade. Nós sabemos o caminho, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, dá-nos entendimento para que nós tenhamos conhecimento de Deus. Então, agora eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e fizesse a leitura de Romanos capítulo 1, versículo 19 até o 21. Capítulo 1. Aliás, começa do 18. Aliás, começa do 16. Começa do 16. Em alto e bom som. Hein? Pode falar em alto e bom som. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos... Até aqui. Pode continuar, pastor Vander, bem alto, bom som. Versículo 17. Então é o que ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Por quê? Porque não há distinção. O Evangelho é tanto para o judeu quanto para o grego. Porque Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, derrubou o muro de inimizade que havia, a separação. E todos podem ter acesso, né? E Deus quer que nós alcancemos a fé em Cristo Jesus e sejamos salvos. Versículo 17, Romanos 1,17. Pode ler, pastor irmão. Visto que a justiça de
Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui. Então, a justiça de Deus se revela onde? Onde? No Evangelho, na palavra de Deus. O Evangelho, as boas notícias. O Evangelho é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. O Evangelho é o cumprimento. O Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a palavra de Deus, os profetas. Porque a lei, os salmos, os profetas dão testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para cumprir a palavra de Deus. Então, se no Antigo Testamento havia promessas, o Senhor Jesus Cristo veio cumprir promessas. O Novo Testamento cumpre promessas do Antigo Testamento. Então, isso tem a ver até com a palavra de Deus, porque o Evangelho também é a palavra de Deus. Um cavalo ali na calçada. Continuando. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Será que ele... Eu vi? Bom, brincadeira, vou continuar aqui. A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, que é a palavra de Deus. Antigo Testamento, palavra de Deus. Novo Testamento, palavra de Deus. As coisas do Antigo Testamento haviam promessas e relata a respeito da história, da genealogia da família de Adão, dos descendentes de Adão. No entanto, o Novo Testamento fala a respeito da genealogia do Senhor Jesus Cristo, fala sobre nascimento, enquanto no Antigo Testamento vemos consequências do efeito do pecado em Adão e Eva e na sua genealogia, ou seja, a morte, que é o salário do pecado. Temos as boas novas do Novo Testamento, promessa de vida para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de o segundo Adão. O segundo Adão, e a Bíblia nos chama, o Evangelho nos chama a fazermos parte da família de Deus, da genealogia de Jesus Cristo, como irmãos, sermos cobertos pelo que Jesus fez, pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, continuando. Agora eu vou ler aqui. Vou ler novamente Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Continuando, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato. Lembra daquele salmo sobre insensato? Ele diz não a Deus. Então, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Versículo 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Até aqui. Então,
versículo 25. Né? Até aqui. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Que a criação de Deus discursa a respeito de que há um Criador. E que os homens, não reconhecendo que há um Criador, eles são desculpados. Porque pela criação podemos conhecer que há um Criador. E Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A palavra de Deus dá testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo, aponta para o Senhor Jesus Cristo, para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, quais foram os argumentos que nós vimos a respeito da existência de Deus? O argumento da criação, o argumento do desígnio, também conhecido como teleológico, argumento da criação ou argumento cosmológico, argumento do desígnio, conhecido também como argumento teleológico, o argumento, terceiro, o argumento da natureza do homem, também conhecido como argumento antropológico. Quarto, o argumento da história. Quinto, o argumento da crença universal, também conhecido como argumento ontológico. Criação, desígnio, natureza do homem, história e crença universal. São argumentos sobre a existência de Deus. E esse é o fato fundamental, que Deus existe.